Pessoal, vamos resolver então o exercício 75 do capítulo 3 do livro Princípios de Química. Peter Atkins e Loretta Jones são os autores, no caso a quinta edição, tá certo? Esse livro foi traduzido, né, para o português, ficou Princípios de Química e o subtítulo aí, The Quest for Insight, traduziram como, enfim, ficou aí em português, questionando a vida moderna e o meio ambiente, enfim, como seja, né? Mas enfim, é um livro aí traduzido para o português, tá certo? Quinta edição, Princípios de Química, Atkins e Jones. Vamos lá então. Bom, problema 375 então nos diz o seguinte: é um composto destilado da madeira, né? Enfim, destilou-se ali madeira e esse composto é obtido a partir, né, da destilação da madeira. Encontrou-se que ele tem uma massa molar de 32,04 gramas por mol e a sua composição, né, o resultado da análise elementar é 37,5% de carbono, 12,6% de hidrogênio e 49,9% de oxigênio. Então, pede-se, letra A, escreva a estrutura de Lewis, né, para o composto e determine os ângulos de ligação em torno do átomo de carbono e em torno do átomo de oxigênio. Né? A D, forneça, enfim, letra B, na hibridização do carbono e do oxigênio e letra C, prediga, né, enfim, se a molécula é polar ou não. Né? Bom, então o primeiro passo é encontrarmos qual é a fórmula molecular. Né? A composição percentual foi fornecida e a massa molar também. Então, primeiro passo, conferir se a soma dos percentuais em massa perfazem 100%. Sim, perfazem 100%, tudo ok. Se nós tivermos, então, se nós considerarmos, né, que analisamos 100 gramas de amostra, nós temos 37,5 gramas de carbono, 12,6 gramas de hidrogênio e 49,9 gramas de oxigênio. Dividindo cada uma dessas massas pelas respectivas massas molares, nós encontramos então o número de mols. Né? Com isso, então, já calculamos uma fórmula química. Essa fórmula, contudo, não pode ser a fórmula molecular, nem a fórmula mínima, porque tanto a fórmula molecular quanto a fórmula mínima são relações de números inteiros. Né? O artifício matemático, então, para converter essa relação, que não é uma relação de números inteiros, numa relação de números inteiros, é dividir cada um dos índices pelo menor deles, no caso 3,119. Com isso, nós chegamos à fórmula CH4O, né? 12 gramas por mol do carbono, 4 gramas por mol de 4, né, hidrogênios e 16 gramas por mol de um oxigênio dá 32 gramas por mol, que é exatamente a massa molar do composto, ou seja, essa é a fórmula molecular. Né? No caso, como não há nenhuma relação de números inteiros menor do que essa, é também a fórmula mínima empírica, ou enfim, a fórmula mínima empírica e a fórmula molecular coincidem, são exatamente a mesma. Mas enfim, essa é a fórmula molecular. Agora que nós já sabemos qual é a fórmula molecular, nós podemos então responder propriamente aquilo que o problema pede. Né? Letra A, escrever a estrutura de Lewis e determinar os ângulos de ligação em torno de carbono e oxigênio. Letra B, fornecer a hibridização do carbono e do oxigênio. A letra C, prever se a molécula é polar ou não. Vamos lá então. Bom, a letra A então nos pede para escrever a estrutura de Lewis. Né? Nós temos que seguir aquelas regras que seguimos sempre, enfim, para escrever a estrutura de Lewis. Né? Escrever a configuração eletrônica de cada um dos elementos, somar o número total de elétrons de valência, formar uma ligação entre o átomo central e cada um dos átomos periféricos, se ainda assim sobrarem elétrons, completar os octetos dos átomos ligados ao átomo central e, se ainda sobrarem elétrons depois disso, posicioná-los, né, em torno do átomo central. Então, carbono, número atômico 6, configuração 1s2, 2s2, 2p2, 4 elétrons na camada de valência. Oxigênio, número atômico 8, configuração 1s2, 2s2, 2p, 4, 6 elétrons na camada de valência, com 4 elétrons de valência do carbono, 6 mais 4, 10. Hidrogênio, número atômico 1, configuração 1s1, evidentemente apenas um elétron na camada de valência, mas são 4 átomos de hidrogênio, então são 4 elétrons de valência ao todo, com 6 de valência do oxigênio, com mais 4 de valência do carbono, total 14 elétrons.
formando então uma ligação química entre o átomo central, que é o átomo de carbono, e cada um dos átomos periféricos. Nós formamos 4 ligações, então são 4 pares de elétrons, 8 elétrons, portanto. 14 menos 8, 6. Sobram ainda 6 elétrons a serem distribuídos. Formando uma ligação entre o oxigênio e o hidrogênio, são 2 elétrons, um par de elétrons, 6 menos 2, 4. E esses 4 elétrons nós posicionamos em torno do átomo de oxigênio, completando então o seu octeto. Então o carbono, 8 elétrons, quando formando as 4 ligações, o oxigênio formando 2 ligações, são 4 elétrons, com mais 2 pares, 4 elétrons não compartilhados, também tem seu octeto completo, e o hidrogênio, no caso, cada um dos átomos de hidrogênio fica com 2 elétrons, o seu e mais aquele que está compartilhando pela ligação, que é a configuração do hélio, e todos os elétrons foram distribuídos, e a estrutura então está desenhada aí na letra A. Tendo em vista que a valência do carbono é 4, etc., quer dizer, não há outra estrutura de Lewis possível. A imaginar, por exemplo, carbono ligado diretamente a hidrogênio, o hidrogênio ligado a oxigênio, não teria cabimento. O hidrogênio estaria formando 2 ligações, quando em princípio ele só é capaz de formar uma, etc. Quer dizer, a estrutura que sobra é efetivamente essa, que no caso corresponde ao metanol, álcool metílico. Mas enfim, desenhada a estrutura de Lewis aí na letra A. Na letra B, pede para determinar, enfim, a geometria, o ângulo de ligação em torno do átomo de carbono e do átomo de oxigênio, e também com a hibridização. Bom, o carbono tem 4 pares de elétrons em torno de si, precisa de 4 orbitais para acomodar esses pares de elétrons. A hibridização é do tipo sp3, e a geometria é tetraédrica, o ângulo de ligação então é o ângulo tetraédrico, 109,5 graus. O oxigênio também possui 4 pares de elétrons em torno de si, 2 estão formando ligações e 2 estão livres, mas de toda sorte é preciso acomodar 4 pares de elétrons em torno do átomo de oxigênio. No caso, a hibridização do oxigênio também é do tipo sp3. E perceba-se, o metanol, você pode entender o metanol como sendo um derivado, entre aspas, da molécula de água. É como se você tivesse tomado a molécula de água e substituído uma das ligações oxigênio e hidrogênio por um grupo CH3. Mas o ponto-chave é que enquanto em torno do carbono o ângulo de ligação é o ângulo tetraédrico, 109,5 graus, em torno do átomo do oxigênio, você tem 2 pares ligantes e 2 pares não ligantes. Conforme nós sabemos, os pares não ligantes repelem-se mais fortemente entre si do que os pares não ligantes, repelem-se mais fortemente entre si do que os pares ligantes, e da mesma forma a repulsão entre os pares não ligantes é mais forte do que entre os pares não ligantes e os pares ligantes. Moral da história: assim como acontece na molécula de água, por conta desses 2 pares não ligantes, que se repelem mais fortemente entre si do que os 2 pares ligantes, se repelem entre si, nós temos aí uma diminuição do ângulo de ligação em relação ao ângulo tetraédrico. Não é possível especificar em princípio qual será exatamente o ângulo de ligação em torno do oxigênio, mas com certeza será menor do que o ângulo tetraédrico, será menor do que 104,5 graus. Uma boa referência, é o ângulo aí em torno em torno do oxigênio, enfim, o ângulo de ligação na molécula de água, que é 104,5 graus. Enfim, então, a hibridização em torno do carbono, a hibridização do carbono sp3, do oxigênio também, porque tanto carbono quanto oxigênio tem que acomodar 4 pares de elétrons em torno de si. No caso do carbono, o ângulo de ligação, a estereometria do metano é tetraédrica, o ângulo de ligação em torno do carbono é o ângulo tetraédrico, 109,5 graus. No caso do átomo de oxigênio, que tem 2 pares não ligantes, que se repelem entre si mais fortemente do que os pares, tem 2 pares não ligantes, o oxigênio, que se repelem mais fortemente entre si do que a repulsão entre os 2 pares ligantes e do que a repulsão entre os pares não ligantes e os pares ligantes. Enfim, assim como acontece na molécula de água, isso termina ocasionando ou determinando uma diminuição do ângulo de ligação em relação ao ângulo tetraédrico. Então,
o ângulo de ligação em torno do carbono é o ângulo tetraédrico, 109,5. Em torno do átomo de oxigênio não é possível atribuir, né, fixar propriamente um valor, mas com certeza será menor do que o ângulo tetraédrico, será menor do que 109,5 graus. Tá certo? Enfim, fica aí o ângulo na molécula de água como uma referência. Né? E a letra C, determinar se a espécie é polar ou apolar. Né? Se nós tivéssemos metano em vez de metanol, nós teríamos 4 ligações carbono-carbono. Né? Perdão, 4 ligações carbono-hidrogênio. Né? Então, duas dessas ligações carbono-hidrogênio, a soma desses dois vetores de momento de polo tem uma resultante. Né? As outras duas ligações têm outra resultante. Essas duas resultantes têm o mesmo módulo, mesma direção, sentidos contrários, de forma tal que a molécula de metano é apolar ou não polar, momento de polo igual a zero. No caso do metanol, duas ligações são carbono e hidrogênio, as outras duas ligações, uma é carbono e hidrogênio, a outra é carbono-oxigênio. Né? De forma tal que não há como, né, esses dois vetores resultantes, né, 2 a 2, duas ligações, um vetor resultante, duas ligações, outro vetor resultante. Esses dois vetores resultantes, ainda que eles tivessem, né, mesma direção, em sentidos contrários, etc., mas não há como eles terem o mesmo módulo, né? Porque um vetor é resultante de duas ligações carbono e hidrogênio e o outro vetor é resultante de duas ligações, aliás, de uma ligação carbono e hidrogênio e de uma ligação carbono-oxigênio, de forma tal que o segundo vetor resultante, com certeza, não tem o mesmo módulo, né, que o primeiro vetor resultante. Sendo assim, inevitavelmente, a única conclusão é que a soma total, né, dos vetores momento de polo não é o vetor nulo, de forma tal que metanol necessariamente é polar. Né? Não se pede para calcular o momento de polo, até porque para isso seriam necessárias outras informações. Pede-se apenas para dizer se afinal a espécie é polar ou não, e pelas razões que já colocamos, com certeza ela é polar. Tá certo? Muito obrigado então e até o nosso próximo exercício.